Queridos, o Senhor, Ele, na liturgia da semana passada, Ele nos convidava à correção fraterna, Ele nos convidava a chamar o irmão para trazer para perto, porque o Senhor dizia: se o teu irmão errar contra ti, chame-o para conversar, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Hoje, o Senhor vem falar para nós sobre algo que nos dias de hoje tem sido modificado inteiramente. O mundo tem feito assim, o mundo tem invertido a lógica do perdão, mas o Senhor, Ele nos convida a viver a experiência do perdão. Perdão esse que tem sido invertido. A lógica do perdão hoje é o contrário do que de fato é perdão. Hoje tudo aquilo que a gente ouve por perdão não é perdão, é o extremo oposto do perdão. Hoje o mundo trata o perdão como um sentimentalismo barato. Ai, eu ainda não perdoei, porque eu estou sentindo um negócio estranho aqui. Ai, quando eu lembro daquilo que ela me fez, me faz mal, eu sinto raiva. Então eu ainda não perdoei, porque o mundo inverteu. O mundo tirou do perdão a decisão, e o mundo colocou perdão como sentimento. E aí a gente nunca vai perdoar segundo o que é o perdão aí fora. Porque se perdão for sentimento, pensa comigo, vamos lá, vocês são inteligentes demais. Pensa comigo, se eu dou para você um presente, dei para você um presente bonito, aquilo que você esperava, daqui a 50 anos, quando você lembrar do presente, quais são os sentimentos que virão ao teu coração? Alegria, felicidade, não é verdade? Satisfação, amizade, amor por mim e pelo presente. Agora, para e pensa comigo, eu vou e ofendo você, xingo a sua família, agrido a sua casa. Todas as vezes em que você lembrar disto, quais são os sentimentos que gerarão no seu coração? Raiva, mágoa, ressentimento, tristeza, compreende? Então, se eu transformo o perdão em sentimento, logo é humanamente impossível perdoar. Por quê? Porque todas as vezes em que eu lembrar que eu preciso te perdoar, os sentimentos que virão ao meu coração são sentimentos ruins. Logo, eu nunca perdoei. Porque como é que eu vou lembrar de uma ofensa sua e vou ficar, nossa, que alegria, ele me ofendeu? Não existe isso. Então o mundo tira o perdão do critério de decisão e transforma o perdão num sentimentalismo barato, de novela. E aí a gente cai nessa. Existe uma matéria, vamos lá, para fazer uma casa, qual é o material para fazer uma casa? Tijolo, cimento, areia, pedra, concreto, ferro, laje, telha, não é verdade? Qual é o material para fazer um bolo? Cimento, areia, não? Farinha, ovo, açúcar, leite, margarina. Quais são os materiais para fazer um carro? Farinha, ferro, borracha, fios, componentes eletrônicos, não é verdade? Qual é a matéria para se fazer perdão? Amor. Amor. Caridade. Não é nada disso, para em nome de Jesus. Sabe quais são as matérias para se fazer perdão? Ofensa, ódio, fofoca, mentira, adultério, briga, roubo. Essas são as matérias do perdão. Está entendendo? Só pode haver perdão quando o outro erra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ouça o que o teu padre está te falando. Só pode existir perdão quando o outro erra com a gente. Aí o mundo diz, não, perdoa ele porque ele merece. Está tudo errado. Perdoa ele porque ele não merece nada.
perdoe-a, porque ela não merece. É assim que tem que ser. Aí o mundo diz: não, perdoa, porque ele é tão legal. Perdoa, porque ele é tão legal. Não, perdoa, porque ela não presta. Perdoa ele, porque ele não presta, porque ele errou contigo. Da mesma forma que para fazer uma casa é necessário ter o material certo para fazer uma casa, para existir perdão tem que existir tudo isso que não presta, porque senão não é perdão. Gente, não há perdão se não há erro. Você já chamou alguém para conversar? Sua mãe, seu marido, seu filho, seu esposo, e dizer assim para ele: te perdoo, hein? Te perdoo pelo tanto de amor que você está me dando, é bastante. Está perdoado. Já fez isso? Claro que não. Ninguém aqui é ridículo ao ponto. Claro que não. Eu te perdoo. Está perdoado. Está perdoado porque você foi sempre meu amigo fiel. Você nunca falhou comigo. Você nunca me traiu a amizade. Está perdoado por isso. Não existe. Só pode existir perdão quando acontece algum erro. E a matéria do perdão é tudo aquilo que nos magoa, é tudo aquilo que nos fere, é tudo aquilo que nos angustia. Aí está a matéria, o material do perdão. Só que o mundo transforma o perdão como sendo um sentimentozinho gostoso que eu sinto no final da tarde, sentado numa pedra, olhando o pôr do sol. Para com isso, isso é foto, não sei o que do Instagram. Só pode existir perdão quando alguém erra. E só pode acontecer o perdão quando o outro não merece. Se o outro merecer, não é perdão. Não é perdão. Se o outro merecer, não é perdão. Ele não pode merecer, porque se ele merecesse, não seria. É igual esse aqui, o empregado aqui, O patrão foi lá: vamos acertar nossas contas aqui. Trouxeram o cara para perto dele e falou: me paga o que tu me deve. O cara falou: eu não tenho nada. Mas olha que interessante, porque é o próprio Cristo aquele patrão. É o próprio Cristo que perdoa as nossas culpas, porque ele diz assim: paga o que me deve. Ele diz: eu não tenho, me dá um tempo, porque eu vou te pagar. O que o patrão faz? Está perdoado. Ele não cobra a dívida está perdoada. Aquele homem não teria capacidade de pagar, ele não teria, então ele deixa para lá. Perdão é isso, é deixar para trás uma dívida que a pessoa não pode acertar contigo. É deixar para trás, para trás, para trás. Às vezes a gente fica trazendo de volta ao presente. Isso não pode, porque todas as vezes em que eu trago ao presente uma ofensa, todas as vezes em que eu trago ao presente algo ruim, é mais uma ferida que eu abro no meu peito. Tem gente que ainda não entendeu que perdão é decisão. Eu me decido te perdoar. Não é porque você merece, é porque eu amo você e porque eu desejo recomeçar contigo. É preciso dar ao outro o direito de recomeçar. É preciso dar ao outro o direito de se reconstruir. Mas é preciso sim encarar a dificuldade e entender que aquela dificuldade foi uma desconstrução. Ele destruiu algo aqui dentro. O perdão é dar ao outro a chance de reconstruir. E quando eu digo dar ao outro a chance de reconstruir, não significa voltar a ser a mesma coisa. Em nome de Jesus, não é isso. Não é isso. Claro, existem relações evidentes que voltam a ser a mesma coisa. Uma mãe não deixa de ser mãe porque o filho errou. Um pai não deixa de ser pai. Um esposo, uma esposa, não deixam. Mas existem relações que você pode perdoar e não voltar a ser quem você era. Perdão, queridos, é liberdade. O perdão, ele tem a capacidade de nos tornar livres, porque aquele que não perdoa é prisioneiro. Aquele que não perdoa é prisioneiro. Exemplo bobo: você empresta para mim R$50. Aí eu digo para você: você pode me emprestar R$50 hoje? Porque eu preciso pagar ali não sei o que das quantas. Amanhã de manhã eu vou te pagar. Amanhã quando você acordar, o que você vai pensar? Ele vai me pagar. Aí eu te encontro de manhãzinha na fila do BRT. Aí você fala: tá vindo aí o padre, ainda bem que ele vai me pagar, estou precisando daquele dinheiro. Aí: oi, tudo bem? Bom dia, como é que está a família? Está indo trabalhar? Tá bem, então fica com Deus, tá? Ué, pai, não me pagou? O que está acontecendo? Aí no outro dia: agora está vindo aí o padre, hoje ele vai aceitar. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Família está passando bem? Então tá bem, estou indo porque eu estou atrasado, tá?
Ele não me pagou. Todas as manhãs ao acordar você vai pensar: é hoje que Ele me paga, é hoje que Ele me paga, é hoje que Ele me paga. Você está prisioneiro dessa situação. Agora, o dia que você tiver a coragem de chegar para mim e falar a verdade: Padre, lembra daquele dinheiro que eu emprestei ao Senhor? Ele está fazendo grande falta para mim, Padre, mas vamos fazer o seguinte: deixa esse dinheiro para trás, não precisa me pagar, porque eu sei que Deus vai me dar muito mais do que aquilo que eu emprestei para o Senhor, Padre. Deixa para lá. Você vai acordar no outro dia livre, porque você não vai esperar algo que eu não vou fazer. Eu não tenho como te pagar, infelizmente, e você não vai esperar aquilo de mim. Então você vai acordar livre, você vai trabalhar livre, você vai voltar do trabalho livre, e não vai esperar aquilo que eu não posso fazer. Mas olha bem: Padre, mas eu saí no prejuízo. O perdão só pode acontecer quando o outro não merece, está entendendo? O perdão só vai acontecer quando o outro não merecer. É evidente que existe um dano em nós, é evidente que existe um dano na nossa vida, porque o outro errou conosco, o outro falhou conosco, é evidente. Agora, eu escolho permanecer nesse erro, eu escolho permanecer nessa cena, ou eu saio, ou eu tenho o direito de sair dela. É você quem dita a ordem da sua vida. Ou você permanece na cena do erro e fica ali remoendo, ou você sai dela. É como um quadro torto na parede. Você já foi na casa de alguém que tem um quadro torto na parede? Você já foi? É um inferno, não é? É um inferno. Você está conversando aqui com a pessoa: não, né, não sei o que, nós vamos para a missa. Aí você faz assim, ó: não, mas né, que interessante, né, aquele negócio, nossa, por favor. Fica te incomodando, você não tira o olho dele. Mas aí até você ter a coragem de falar assim: você dá licença, a gente é amigo, calma aí, só um segundinho aqui. Agora está certo. Mas se você, todas as vezes em que você voltar na casa daquele amigo e falar assim: o quadro vai estar torto, o quadro vai estar torto, o quadro vai estar torto, você não vai sossegar. Agora, o dia que você voltar na casa do seu amigo e falar assim: não, eu consertei no outro dia, o quadro está ótimo, já está consertado. Percebe? Tem pessoas que ficam voltando na cena, o quadro já foi endireitado. Para de voltar na cena em nome de Jesus, saia dessa. Para de voltar, a vida é sua, você é livre. Padre, mas eu não consigo, é difícil. É claro que é difícil. Se fosse fácil não seria cristianismo. Mas nós temos a liberdade de sair da cena, nós temos a liberdade de recomeçar, de fazer algo novo. Perdão não tem condição, eu te perdoo, ponto. Se você botar a condição, pode parar, isso não é perdão. Já viu gente falando assim, ó: eu te perdoo, mas o mais é de Satanás, tenha certeza absoluta. O mais é do próprio Satanás. Não existe perdão condicionado, não existe. Eu te perdoo, ponto. É claro, você errou comigo numa determinada situação, é evidente que eu vou perdoar você, mas naquela situação eu ficarei atento. Mas eu não vou toda vez que te encontrar falar assim: ó, você já errou comigo, hein? Toma cuidado, hein? Você já errou comigo. Infelizmente, muitas famílias acabam porque os cônjuges não sabem sair da cena. Eles voltam, e voltam, e voltam, e voltam. E isso fere. É como botar o dedo assim numa ferida e acabar de rasgar. Padre, tudo que o senhor está falando é tão bonito, mas é tão difícil. Seja bem-vindo ao cristianismo. O dia que a cruz for fácil, tudo na nossa vida vai ficar fácil. Mas perdão é aquilo ali, ó, sacrifício. O perdão dói, o perdão faz sangrar, mas o perdão dá vida nova, o perdão faz recomeçar. Por isso, queridos, que vocês também tenham a coragem essa semana de recomeçar, de dizer a Deus: Jesus, me dá a graça de oferecer perdão. Me dá a graça, Jesus, de oferecer o perdão. Começa trabalhando aqui dentro, ó. Existem tantas dimensões que precisam ter trabalhadas. O perdão entre mim e Deus. Às vezes eu não perdoei Deus por algo que eu acho que Ele fez. Ele levou alguém que eu amo, Ele não me deu aquilo que eu achei que merecia. Aquilo que aconteceu na minha casa, na minha família não foi justo.
porque nós nunca fizemos mal a ninguém. A dimensão do perdão entre mim e Deus, a dimensão do perdão entre mim e eu mesmo. Quantas pessoas não se perdoam por uma atitude que tomaram? Quantas pessoas não se perdoam por algo que fez no passado e continuam voltando à cena, e continuam voltando à cena, e continuam voltando à cena? A terceira dimensão do perdão entre mim e o outro. Quantas vezes nós não damos o perdão? Primeiro porque nós temos dificuldade aqui com Deus. Depois nós temos dificuldade aqui conosco mesmo. Certamente nós vamos ter dificuldade com o próximo. Criança é sempre uma faculdade. Eu gosto disso. Criança é sempre uma faculdade. Ela nos ensina. Você já viu criança brigando? Sai de perto. Se engalfinham, se mordem, se arranham, jogam brinquedo no outro, choram, abrem o berreiro, gritam, se esguelam. 5 minutos depois, dá uma olhadinha onde é que estão os miseráveis. Já viu como é que é? Estão junto. Eles conseguem. A criança é bela demais. A criança, ela consegue sair da cena. É impressionante, ela consegue sair da cena. Ela simplesmente dá um passo e deixa aquela cena para trás e recomeça com os mesmos brinquedos, com as mesmas brincadeiras, no mesmo lugar. É tudo novo. Deus, eu preciso que o meu coração seja assim. Eu tenho necessidade de que o meu coração seja assim. Eu preciso que o meu coração seja assim. Essa semana precisa ser dessa forma. Primeiro, de pedir a Deus a graça de viver essa experiência do perdão, de viver essa experiência do perdão com Ele mesmo. Talvez você tenha raiva de Deus e não saiba, ou talvez você tenha raiva de Deus e tenha medo de reconhecer isso. Mas aquela situaçãozinha lá atrás, no passado, não está bem resolvida. Deus não poderia ter feito isso comigo. Deus não poderia ter levado essa pessoa que eu amo. Quando meu pai morreu, quando eu recebi a mensagem, a notícia da morte do meu pai morreu em setembro de 97. Em dezembro de 96 eu voltei para a igreja e comecei a caminhar na igreja. 9 meses depois o meu pai morreu. Quando eu recebi a notícia de que meu pai morreu, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o céu e botar o dedo em riste na cara de Deus e dizer para Ele: quem você pensa que é? Agora que eu voltei para a tua casa, você leva o meu pai. Naquela hora eu briguei feio com Deus, mas que bom que eu briguei com Ele. Eu botei tudo em pratos limpos. Eu falei: quem você pensa que é? Eu fiquei tanto tempo longe da tua casa, e agora que eu volto, você leva o meu pai. Por que você fez isso comigo? E aí, muitos anos depois, eu já contei aqui, eu fui entender que Deus me fez voltar para a igreja, porque, segundo as escolhas do meu pai, Ele já sabia o que aconteceria com ele. Então Deus não levou meu pai porque eu voltei para a igreja. Deus me atraiu e me fez apaixonar por Ele porque Ele sabia a pancada que eu ia tomar 9 meses ali na frente. Então Ele me trouxe para perto. Hoje eu entendo isso, mas como um menino de 15 anos vai entender? Foi muito mais fácil botar o dedo na cara dele e dizer: quem você pensa que é? Mas eu tive coragem de dizer para Deus: não estou dizendo que eu estou certo, eu estou dizendo que o meu coração foi honesto diante dele. Que essa semana, queridos, nós vivamos essa experiência do perdão. Primeiro com Deus. Tem coragem de ter essa conversa franca com Ele. Na tua oração, sabe? Lá no cantinho, lá na tua casa, dentro do banheiro talvez, o único lugar sossegado que você tem. Tenha coragem de ter essa conversa com Ele. Coloque em pratos limpos, fala: Deus, eu ainda não entendi. Se for da tua vontade, me dê o discernimento disso que aconteceu, porque eu não entendo por que o Senhor fez isso. Tenha coragem. Eu estou contando isso para você porque eu fiz isso.
Eu estou contando para você da minha vida, eu estou dando um pedacinho de mim para você. Eu fiz isso, literalmente, no meio da rua. Julinho, seu pai acabou de falecer. Tenha coragem de ter essa conversa com Deus. Não seja arrogante, grosseiro como eu fui. Mas eu não sabia, eu era só um jovem que achava que tinha razão. Mas peça também ao Senhor, Jesus, me dê a graça essa semana de viver a experiência do perdão comigo mesmo. Quais foram as tuas escolhas ao longo da tua vida? Quais foram as tuas atitudes ao longo da tua vida? Talvez você se arrependa de muitas coisas. Está na hora de falar para Deus, me ajude a deixar para trás. Está na hora de virar essa página e está na hora de tocar, Senhor. Mas eu também não posso, a cada vez que lembrar disso, apunhalar-me a mim mesmo. Eu não posso. Eu não posso me ferir todas as vezes em que eu lembrar destas minhas escolhas. Me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa melhor a partir dessas escolhas que eu fiz e que não foram boas. Me ajuda, Senhor, a me tornar uma pessoa melhor a partir dessas opções que eu fiz e não me levaram a lugar nenhum, que me feriram, mas que eu posso aprender com elas. Senhor, me dê sabedoria, um dos teus dons. Me dê sabedoria para que eu possa aprender com essa situação e para que hoje eu seja uma pessoa melhor. Senhor, terceira dimensão, me ajude a viver o perdão com o outro, a olhar para o outro e saber que ele errou comigo, e saber que ela errou comigo, mas de dar a ela a chance de reconstruir aqui dentro algo que ela destruiu. Essa pessoa só vai entrar se você permitir. Essa pessoa só vai entrar se você permitir. Mas essa pessoa só vai entrar se você permitir, se a segunda dimensão do perdão tiver trabalhado bem. Porque se você não se perdoa, se você não aceita as tuas escolhas, as tuas atitudes, as tuas palavras, e você se culpa, você faz do seu coração um terreno baldio, uma praça, onde todo mundo passa, alguns até ficam, sentam um pouquinho, mas ninguém ali faz morada, porque ninguém mora em praça pública. Praça só foi feito para sentar, praça só foi feito para passar um pouquinho de tempo, ninguém mora em praça pública. Se eu não entendo que as minhas escolhas, mesmo as escolhas erradas, hoje podem me ajudar a ser uma pessoa melhor, eu não vou entender a minha dimensão com o próximo, e aí eu vou deixar qualquer um entrar e fazer aqui bagunça. Senhor, me ajude a ter essa experiência do perdão contigo. Agora, Senhor, é somente entre mim e o Senhor, para que depois, Senhor, eu consiga viver a experiência do perdão comigo mesmo, perdoando, Senhor, as minhas escolhas que me feriram e que feriram o outro, para que num terceiro momento eu consiga viver a experiência do perdão com o próximo, entendendo que a tua misericórdia comigo me fez perdoar a mim mesmo, e assim eu vou conseguir perdoar o outro, com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Vamos começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Às vezes o nosso coração está ali, mas está todo bagunçado. Então é hora de começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ontem eu ganhei um quadro de presente. Eu gosto muito de fotos, apesar de não estar nas fotos. Você pode ver que na maioria das fotos que eu publico, eu não estou nelas. Eu prefiro ver a paisagem. Mas ontem eu ganhei uma foto muito cara para mim, uma foto muito querida, que eu publiquei no Facebook. Quando eu celebrava a missa, a foto foi batida e do meu lado estava o esquife com o corpo incorrupto de Santa Bernadette. A pessoa imprimiu a foto bem grande, botou num porta-retratos assim, bem bonito. E aí deu para mim de presente, falou: padre, seu presente. Eu fui para casa todo feliz, olhando onde eu ia colocar a foto. Eu não, aqui não está não, ali. Aí eu falei, aqui. Botei lá. No ladinho eu falei, aqui é o lugar dela. Eu procurei para colocar um lugar certo. Está na hora de começar a ajeitar as coisas aí dentro. Não basta só estar, tem que estar no lugar certo. Enfim, de tudo que eu falei da dimensão
de dar o perdão. Mas não esqueçam que perdão também se pede. Não esqueçam que perdão também se pede. Essa dimensão a gente fala um outro dia. Porque se eu consigo viver aqui dentro e aqui, eu vou entender também que o caminho é contrário. É contrário. Feche um bocadinho os seus olhos e peça ao Senhor essa graça. Dá-me, Jesus, a graça de viver essa dinâmica do perdão. Senhor, eu nunca tinha pensado antes que talvez eu tenha, Senhor, alguma dificuldade contigo, algo que eu não entendi, algo mal resolvido, mas Senhor, me dá a graça de viver essa experiência do perdão. Não, Jesus, não que o Senhor tenha que me pedir perdão, porque o Senhor nunca errou comigo, mas Senhor, na minha pouca sabedoria, na minha pouca idade, talvez eu não tenha entendido as coisas, os acontecimentos, e aí eu atribuí ao Senhor uma culpa que não é tua. Por isso, Jesus, me dá a graça de viver essa experiência do perdão contigo. Não porque o Senhor tenha que me pedir perdão, mas para que eu entenda que o Senhor não errou, para que eu entenda, Jesus, que o Senhor não precisa me pedir perdão, e no fim eu peça perdão ao Senhor por ter pensado mal de ti, por ter falado de forma errada contigo, ou por simplesmente ter te ignorado ao longo de muito tempo da minha vida, por atribuir ao Senhor uma culpa. Dá-me a graça, Jesus, de viver essa experiência do perdão. Dá-me a graça, Senhor, de viver essa experiência do perdão contigo, para que eu possa, depois dessa experiência do perdão contigo, Jesus, eu possa entender que as minhas escolhas, que as minhas atitudes não podem ditar quem eu sou para o resto da vida, mas eu preciso aprender com elas. Eu preciso aprender com as minhas escolhas, até mesmo aquelas mais erradas, até mesmo aquelas que mais me feriram e que feriram ao próximo, Jesus. Eu preciso ter o dom da sabedoria para que eu aprenda, olhando, Senhor, para os acontecimentos da minha vida, a ser uma pessoa melhor hoje, a ser uma pessoa capaz de reconhecer os erros e de recomeçar e de reconstruir. Dá-me a graça, Jesus, de viver essa experiência do perdão comigo mesmo, que eu possa me perdoar, Jesus, pelas minhas atitudes, que eu possa me perdoar, Senhor, pelas minhas escolhas, para que eu consiga entender de fato que o outro também é passível do erro, Jesus. O outro também é passível de errar comigo. Por isso eu quero também te pedir, dá-me a graça nessa semana de viver essa dimensão do perdão entre mim e o próximo, Senhor, para que eu possa viver a dimensão do perdão sem condição, Jesus. O outro não precisa entrar em nenhuma condição minha para que eu possa perdoá-lo, porque sentimento, Jesus, não é perdão. Perdão é decisão. Por isso eu te peço, Senhor, dá-me a graça de iniciar essa semana decidido. Jesus, essa semana eu desejo viver a experiência do perdão. Essa semana eu desejo viver a experiência do perdão. Diz isso para Jesus, mesmo na tua alma, no íntimo do teu coração. Você nem precisa abrir os seus lábios se não quiser, mas diz isso para o Senhor. Jesus, essa semana, dá-me a graça de viver a experiência do perdão. Dá-me a graça, Senhor, de viver essa experiência do perdão contigo. Dá-me a graça de viver a experiência do perdão comigo mesmo, para que por último, Senhor, eu possa viver a experiência do perdão com o próximo, dar e receber o perdão. Conversa com Jesus e diz a Ele: Senhor, eu preciso nessa semana iniciar, Jesus, diferente, vivendo essa experiência do perdão, do pedir e do oferecer o perdão. Conversa com o Senhor e diz a Ele: Jesus, dá-me a graça. Meu irmão, o Senhor coloca no meu coração, minha irmã, que muitas situações ainda precisam ser oradas. Essa oração que nós estamos fazendo agora não é toda a oração que você tem que fazer, não. Você ainda precisa voltar a essa oração com o Senhor, de viver a experiência do perdão com Ele, de viver a experiência do perdão consigo mesmo, consigo mesma, e de viver a experiência do perdão com o próximo. O que nós estamos fazendo aqui é abrindo o nosso coração ao mover do Espírito Santo, para que ao longo dessa semana o Senhor continue a trabalhar essas dimensões do perdão. Peça isso a Ele, fala: Senhor, dá-me a graça de ao longo desta semana permitir com que o Teu Espírito Santo possa entrar, Jesus, e me dar a graça de viver essas dimensões do perdão. Conversa com o Senhor e peça isso a Ele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno,
que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, diz você, e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Diz para ele, Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.